como que o pré-pilates ele pode, na verdade, auxiliar os nossos alunos, auxiliar, na verdade, o nosso trabalho, no sentido da gente ampliar essas possibilidades de comunicação com o aluno. Como? Principalmente em quais desses 4 pré-requisitos que a gente vai trabalhar basicamente? Principalmente nesse último que eu falei para vocês, né? Que é essa questão de a gente ampliar a consciência corporal ampliada, ampliar a consciência corporal do nosso aluno. Ô Cássia, você vai entender porque eu ainda nem entrei no assunto, tá bom? Você vai entender agora como que você vai chegar a isso, tá certo? Por quê? Porque para eu trabalhar com o pré-pilates, primeiro, gente, o que é pré-pilates? Alguém pode me dizer alguma coisa sobre pré-pilates? O que é pré-pilates? O que é pré-pilates? Alguém pode escrever aí alguma coisa? Uma frase. Uma frase. O que é pré-pilates? Uma frase simples. Vai, gente. Uma frase simples. O que é pré-pilates? O que é? É alguma coisa anterior ao pilates. Tá certo? É alguma coisa anterior ao pilates. Primeiro ponto, ok? Gente, quando vocês falam assim que pré-pilates é aquecimento, não é isso, ok? O pré-pilates ele pode ter como função ou como uma certa característica aquecer o aluno. Tá, isso pode acontecer, mas pré-pilates não se resume a aquecimento, tá bom? Então, o primeiro ponto do pré-pilates é que ele é algo anterior ao pilates. Aonde começa o pilates? Aonde começa o pilates? Aonde o método pilates começa? Qual é o exercício que ele começa? Né? Do ponto de vista, a gente pode pegar assim, do ponto de vista de um sistema básico, no MET ele começa no The 100, tá certo? O método Pilates começa no The 100. Não tem nada anterior. O método Pilates começa no The 100. No Reformer ele começa no Footwork, tá certo? Mas o método Pilates, ele começa nos exercícios de Pilates. Ok? Ele começa nos exercícios de Pilates. Então, uma estrutura de trabalho de pré-Pilates, na verdade, é uma estrutura de movimentos em que a gente vai ter que organizar, que é anterior ao Pilates, e que só vai fazer sentido a gente utilizar se, a pessoa não tiver condição de fazer os exercícios de Pilates. Tá certo? Chega um aluno no meu estúdio, ele não tem condição de começar pelo The 100, na sua forma original, tradicional lá. Eu não consigo fazer isso porque esse aluno que chegou no meu estúdio, ele não tem uma condição corporal, né? E de consciência corporal sobre o seu próprio corpo para a gente começar nesse start. Então o que eu vou fazer? Eu vou organizar uma estrutura didático-pedagógica para que eu faça processos anteriores ao start do método, né? Para que depois, posteriormente, ele consiga fazer. O meu objetivo sempre, gente, presta atenção, o meu objetivo sempre é levar as pessoas a realizarem o método, tá certo? O método Pilates, do 0 ao avançado. É isso que eu quero. Todos os meus alunos
Ó, a Cíntia está falando aqui, a maioria não tem consciência corporal. Pois é verdade, a maioria não tem. E aí é que começam as nossas dificuldades. E é essa live de hoje, justamente, que vai trazer para vocês algumas... na verdade, são 4 pontos que vão esclarecer para vocês como que vocês podem melhorar essa questão, ok? Como que vocês podem, na verdade, acelerar o processo de aprendizagem motora do seu aluno, né? A partir, principalmente, de uma consciência corporal ampliada, ok? Tá certo? Muito bem, então o pré-pilates ele só vai fazer sentido para esse tipo de público. Ah, Alexandre, mas você não usa o pré-pilates para um outro objetivo? Uso, ok? Eu uso. Muitas vezes, quando eu vou passar o meu aluno de faixa, quando ele sai da faixa branca e ele vai para a faixa azul, no Pilates significa o quê? Significa ele sair do básico e ir para o intermediário, tá certo? Quando eu vou progredir com o meu aluno, muitas vezes eu utilizo uma estrutura, às vezes, de pré-pilates nessa ponte, nessa passagem, tá certo? Por quê? Porque sempre que a gente faz essa passagem, a gente, na verdade, começa a fazer o quê? A inserir planos de movimento diferente, padrões de movimento diferente. Então, o meu aluno, a gente precisa, na verdade, fazer o quê? Fazer com que o sistema nervoso central dele e o sistema vestibular dele, né, comece a ter informações para que ele possa se organizar nessa nova estrutura de movimentos que ele vai ser exigido no sistema intermediário e depois no sistema avançado. Então, às vezes, você estruturar certos movimentos, né, para fazer essa passagem pode ser uma boa, beleza? Só que eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou falar daquele aluno que chega no nosso estúdio e que ainda não tem a condição realmente de fazer os exercícios do método, ok? E a gente pode encontrar vários níveis, né, gente? A gente encontra níveis de pessoas que realmente chegam com muito empobrecidas do ponto de vista das notícias que ela tem sobre o próprio corpo, né? Vocês encontram isso no dia a dia de vocês, né? A Adriana está falando aqui, acho que vale a pena usar com todos os alunos para limpar os movimentos. Aí ela pergunta, será? Bom, eu acho o seguinte, ó, hoje em dia eu não pensava assim, mas hoje em dia eu começo a entender e a acreditar que sim, que a gente ter uma estrutura de trabalho em pré-pilates organizada para todos os nossos alunos pode sim facilitar um processo lá na frente, ok? Então, obviamente que o tempo que cada aluno vai passar nessa estrutura vai ser diferente e a forma como você vai inserir isso na aula para cada aluno também vai ser diferente, ok?